Valinhos FM, a voz da nossa gente. Voltamos a apresentar Revista da Manhã. Revista da Manhã, chegamos ao último bloco e hoje, com prazer imenso, estou recebendo aqui Dalva Berto, que passou por aqui tantas vezes enquanto vereadora, presidente da Câmara, né? E hoje como secretária da Família e da Mulher. Bom dia, Dalva. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Valinhos. É uma honra, um prazer estar aqui. É a primeira vez esse ano, né? E espero que seja a primeira de muitas, porque eu gosto muito de rádio. E é um canal aberto, né, da onde a gente pode falar o que está acontecendo, trazendo as notícias, as novidades, então é um prazer. Muito obrigado pelo convite de hoje. Eu falo que a gente entra na casa das pessoas sem pedir licença, não é? É isso. Entra. Ela está lá com o radinho ligado e nós estamos entrando. E ainda senta no sofá, não é? Não é? Senta no sofá, vai para a pia, para o fogão, né? É assim, é assim. Dalva, fala um pouquinho dessa secretaria que é nova, né? Ter uma secretaria voltada para nós mulheres e para a família, que é tão importante isso. Fala um pouquinho desse trabalho que você está realizando. Antes mesmo do nosso prefeito tomar posse, ele já tinha no coração dele esse desejo, desde antes dele entrar. Ele já tinha no plano de governo dele, ele sempre falou muito sobre a família. E quando ele me fez o convite, o que me fez aceitar foi a proporção da secretaria no envolvimento com as demais secretarias. Então, ele explicou que seria importante, porque seria uma secretaria que trabalharia na base, né, com a educação, aproximando as famílias. Eu trabalharia com a saúde, trabalharia com a segurança, trabalharia com o esporte, com a cultura. Isso tudo me deixou assim, muito incentivada. Então, a sensibilidade da criação da Secretaria da Família e da Mulher foi assim, inspiradora, que outras cidades estão fazendo a mesma coisa. Campinas não tinha, recentemente aprovou a lei da Secretaria da Mulher e da Família. Então, acho que o trabalho que ainda nós vamos começar a realizar. Começamos alguns trabalhos que já deram resultados, mas nós temos, assim, uma programação extensa, nós temos muitos programas, muitos projetos para serem realizados no decorrer. Eu sempre digo, Roseli, poder público, você trabalha com curto, médio e longo prazo, mas você vai planejando no curto mesmo, que dá para fazer, você faz agora. E nessa secretaria, nós, embaixo desse guarda-chuva tem os idosos, que para mim é assim, maravilhoso, eu amo trabalhar com os idosos, então estamos ali no CCI, o município ele desenvolve muitos trabalhos, muitos programas, e esse ano aumentamos muito as atividades dos nossos idosos. Também está nessa secretaria os centros comunitários, que estamos regularizando, já foi feito uma revisão na lei dos centros comunitários, que é antiga, né, você sabe disso, estamos organizando para ter os centros comunitários de volta junto ao poder público, porque alguns não estão, alguns foram para outros destinos que não atenderam a comunidade, para que a gente possa organizar e voltar ao centro comunitário ser palco, né, de aniversário, de casamento, de ser comunitário, de festas. E também que o poder público possa desenvolver atividades culturais, atividades esportivas, capacitação para as mulheres, famílias fortes também nos 4 pontos da cidade, né, que a gente possa alcançar as famílias, para fortalecer realmente a família da nossa cidade, é isso. O André Amaral foi até ele o autor daquele projeto que trouxe o Famílias Fortes para Valinhos, né?
e implantou lá na ACES. Isso. E foi, assim, um trabalho maravilhoso. Até a Clara veio aqui essa semana e eu perguntei, e Famílias Fortes? Vai voltar? Ela falou, né? Então, as pessoas se envolveram e lá a ACES tem esse trabalho, que é a criança que ela assiste, mas a família também, porque os dois estão interligados. E a vulnerabilidade do local onde ela está instalada é grande, né, Dal? É grande. Esse trabalho, exatamente esse. Quando o prefeito falou comigo sobre, ele participou na século XXI, quando veio Marcelo Couto falar, o André, enquanto vereador, apresentou para o candidato a prefeito que seria, né, o Franklin, ele apresentou e o prefeito já abraçou essa ideia e disse, não, nós precisamos disso no nosso município. Eu tenho que ter uma secretaria que vá fazer esse trabalho. Então, nós trabalhamos em conjunto. Tanto eu, secretária, com o secretário André, quanto a nossa diretora, Ivana, que é diretora da família, que vai fazer um curso agora, está se capacitando para fazer o Famílias Fortes dentro das escolas e também nos centros comunitários. É começar por aí mesmo. Estamos conversando aqui com a secretária da Família e da Mulher, Dalva Berto, e se você quiser participar, quiser fazer alguma pergunta, tudo aberto aqui, as redes sociais, estou aqui de olho nelas e também o nosso WhatsApp, que é o 19-3871-1523. Dalva, mas além de todo esse trabalho, eu brinco assim, todo dia conversando com o Frank, assim, que pique que você tá, hein? Se continuar como foi nesses 6 meses, né? Essa cidade vai se transformar. Ele me disse uma coisa muito séria, ele falou assim, eu precisava dar um choque, né? E fazer algumas coisas que a cidade queria muito. Depois, eu vou ter que tirar um pouco o pé e ir pensando nas ações, programando ações. Isso que você acabou de dizer. Então, não dá para ser no atropelo querer fazer tudo, porque daí não vira, não é? Mas o que você falou, Roseli, é a mais pura verdade, porque a gente sente isso na rua, sente isso fora da cidade. Olha o que aconteceu com Valinhos, o que está acontecendo. Porque realmente a força, a vontade, a garra, e também a garra, coragem e competência de quem se preparou para ser. Você sabe muito bem disso, né? Desde adolescente ele se preparou para ser. Então, quando ele assume, o jovem tem força, ele tem o ímpeto de fazer, a coragem. Tanto que ele me convenceu nisso, né? Eu sou apaixonada de ver que as pessoas querem realmente implantar aquilo que a gente tem no coração, na mente e nunca conseguiu fazer. Então, a mudança da cidade é real. E a gente vem com tudo isso, mas a curto, médio e longo prazo, com muito critério. É uma equipe técnica que o prefeito tem muito boa. Então, todas as secretarias, elas estão interligadas, estão juntas, estão trabalhando em conjunto. São muitas, as pessoas são daqui, conhecem os problemas daqui. E até um ou outro que não seja daqui, já era daqui. Já tinha o coração aqui dentro, conhece os problemas da cidade. Então, nisso não tem como você não avançar. E tudo que foi feito até agora, pontual, forte, para as famílias realmente. Eu sou apaixonada por família, né? Hoje eu vim aqui especialmente porque você me fez esse convite e eu não poderia deixar de estar, mas saindo daqui, eu vou para a maternidade, né? Vai nascer o meu 5º neto. Olha. Então, daqui a pouco, ele vai nascer, o Guilherme. E quando a família não esperava mais que viesse neto, eis que Deus nos presenteou e está chegando o Guilherme. Então, falar de família para mim, falar de mulher que sempre, né, leis, Semana da Mulher Valinhense, debates, por isso que eu vinha muito aqui, enquanto presidente da Câmara, primeira mulher a assumir a presidência da Câmara por 2 vezes. Então, tudo isso me motivou a estar aqui, vamos trabalhar. Com certeza. E vem aí a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher de Valinhos. E olha, sabe o que marca para mim a sua presença? Quando foi aquela homenagem do Dia da Mulher, e foi na tua gestão, e eu fui a primeira mulher, junto com a Célia Cedran e junto com a Sueli Schiavinato, a receber a medalha. Outro dia eu estava vendo o vídeo, né? E foi tão bom, porque tinha uma fala lá do Dr. Almeida, falando da nova escola, que hoje é o Colégio Inovate. E eles queriam recuperar essas coisas. Eu falei assim, gente, eu tenho um material maravilhoso. E foi naquele dia que eu recebi a medalha. Então, eu tenho essa imagem de você, sempre atenta às coisas das mulheres. Depois de mim, quantas mulheres já receberam, não é?
porque a intenção de premiar as mulheres com a medalha Sara Kubitschek era no sentido de mostrar, olha as nossas mulheres, olha as mulheres que nós temos no nosso município, o trabalho que elas realizam que muitos não imaginam. Não imagina, a Roseli é lá da rádio. Ah, tá, ela é da rádio, mas você não imagina o serviço que ela presta através da rádio. Você não conhece, você não sabe quanta coisa que já passou pelos cuidados, pelas mãos dessa mulher. E assim, com as que a gente escolheu, depois começou a dar uma coisa assim, a gente conseguiu ajustar a lei para que a lei voltasse com a sua origem, né? E isso é maravilhoso. E as mulheres que receberam, quando falam, olha, eu não imaginava que isso fosse trazer outras consequências, né? Não é só um botão de rosa, não. Vamos falar realmente quem é essa mulher. Essa mulher é forte na cidade. Essa mulher desenvolve um trabalho comunitário. Você não tem ideia, que nem quando nós estivemos esses dias reunidos, e você falou 25 anos, né, de serviço voluntário, né, 25 anos se dedicando. O voluntariado é uma coisa incrível, é apaixonante, né? E quando a pessoa tem essa consciência, ela se doa, né? Você está aqui se doando. Pois Isso é maravilhoso. E a gente vem com prazer. Doutor Pinho saiu daqui agora, né? E a gente estava falando um pouquinho da saúde, da fé, que move também a espiritualidade e que transforma a nossa vida e protege a gente de doenças. É isso. E é isso. Então, se eu posso dar esse momento, vir aqui de manhã não é nenhuma obrigação, eu faço isso porque eu gosto, porque eu quero. Enquanto eu conseguir subir a escada, acho que eu vou, e a cabeça estiver fechando os 4 cantos, acho que eu venho aqui. E vai vir muito, então, muito. É isso daí. Então vamos lá nessa 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher. O que isso acontece? O que se discute nesse evento? Bom, então, segunda-feira, dia 21, das 8 às 17, na FAV, nós teremos a 5ª Conferência dos Direitos da Mulher. A conferência, ela vai trazer como tema, e a entrada gratuita, não precisa nada não, é só participar, você mulher, homem, que queira estar ali com a gente. O tema esse ano, elas escolheram, né, nós temos a presidente do conselho, que é a doutora Alessandra, e elas escolheram mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas. Vamos ter subtemas, como primeiro eixo, que é governança, instituições e participação popular para garantia dos direitos às mulheres palestrantes, doutora Thaisa Cremasco. Temos o segundo eixo com o tema enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher, que nada mais, nada menos, doutora Maria Aparecida Palota, para falar desse tema, né? Bem ela mesma, bem o que ela entende. Foi presidente do conselho. Foi presidente do conselho. Foi a bandeira, né? A bandeira, né? Como com tantas outras mulheres aguerridas da cidade. Temos no terceiro eixo autonomia financeira como estratégia para igualdade. Quem vem falar, ela é espetacular, é a administradora Gabriele Dias. Ela é muito boa, é uma jovem que sabe muito bem falar sobre finanças. E é isso que a gente tem que levar para as mulheres. Nós temos que capacitar, porque quando você fala assim, empoderamento da mulher, não. O que é o empoderamento? Você tem que preparar essa mulher para tudo, né? Para se defender, você tem que preparar ela para o mercado de trabalho, tem que mostrar que ela pode, né? E o quarto eixo é cuidar de quem cuida, políticas de saúde integral da mulher, psicóloga Tânia Morello. Então, o objetivo que você perguntou, Roseli, dessa conferência é reunir representantes da sociedade civil, do poder público e de entidades organizadas para debater e propor políticas públicas que garantam e ampliem os direitos das mulheres em todas as suas dimensões. Então, isso vai ser um dia, vamos ter as palestrantes, depois vai separar em palestras separadas, né, em discussões paralelas, em 4 etapas, e depois vamos nos reunir para, numa roda, chegar realmente naquilo que a gente tirou de melhor, né? Tirar a plenária, né? Tirar a plenária e o de melhor que saiu dessa conferência. Então, foi tudo rapidinho, Roseli, até eu agradeço, porque nós tivemos que esperar a nacional, a estadual, para depois fazer aqui. Então, o Conselho Municipal, como eu disse, através da presidente, doutora Alessandra, elas tiveram que correr bastante para que isso acontecesse, e quando chegou na mão do governo foi assim,
pá, o governo já pegou, o prefeito já convocou a conferência com a direção do jurídico, e está saindo tudo muito rápido, mas tudo bem feito. A comunicação, que eu quero aqui aproveitar e agradecer o Ismael, né, Departamento de Comunicação, secretária Denise, secretário adjunto Ismael, que rapidamente fizeram os cartazes, faixas, convites, distribuíram, né, na Câmara, na UBS, na Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde, porque é uma conferência importantíssima. Cuidamos nós, cidade cuida das mulheres, as mulheres nasceram para cuidar da cidade, para cuidar da família, né? Um cuida do outro, não é? Um cuida do outro. É isso. Mas sabe que a doutora Alessandra, ela me convidou, ela falou assim, você não gostaria de fazer o cerimonial? Eu falei, que dia e que horas, né? Quando ela passou o horário, eu falei, você esqueceu que eu tenho rádio? Ai, esqueci desse detalhe, né? Mas se eu conseguir, vou dar uma passadinha lá. Sim, porque é o dia todo. Depois do almoço dá para correr lá, né? Dá para ir para o final, para pelo menos dar uma saudação. Pelo menos para entender o que foi discutido, não é, Dalva? É isso aí. Agora, Dalva, a escolha da FAV, eu sei que lá tem um auditório bem legal, né? É fácil de estacionar. Essas foram as vantagens da escolha desse local? Então, na verdade, a doutora Alessandra ela já tinha feito um contato com a FAV pedindo o espaço, né? Aí eu havia sugerido o CCI, porque eu sou apaixonada do CCI. Também, né? Tem tudo a ver, né? Porque tem tudo a ver. Ali a gente tem um salão bom, temos cadeiras, tem estacionamento, mas aí ela já havia pedido a FAV e eles, como sempre, atendem, né, ao município e cederam. Então, será lá. Mas já deixo aqui, né, a FAV, o CCI tem sido requisitado por outras secretarias, por escolas, né? E a gente tem cedido porque precisa movimentar aquele lugar com muita vida. Nós temos ali muitas atividades com os idosos e quando eles sabem que vai acontecer alguma coisa lá, eles ficam felizes, porque eles se sentem acolhidos também, né? Ô Dalva, quando pensa, você falou no idoso, que é uma área que você tem um olhar muito importante. O professor Zeno, que é o presidente do conselho, fez um trabalho maravilhoso, né? Ele levantou dados importantes, fez a cartilha, né? Ele é um batalhador, ele foi na Câmara, ele já veio aqui no rádio algumas vezes. Ele está sempre procurando para mostrar que é preciso ter política pública para o idoso, porque daqui a pouquinho essa pirâmide já está sendo invertida e ela parece que em 2030 seremos mais idosos do que jovens de 14 e 15 anos. É isso mesmo, Roseli. O professor Zeno, ele está ali comigo quase que diariamente, né? Todos os dias ele está ali no CCI, ele tem maior liberdade por ser a pessoa que é séria, competente, e ser o presidente do conselho, então ele está ali, todos os dias ele passa ali para conversar, passa ali até para trabalhar junto ali com a gente, ele tem nos ajudado ali. E a distribuição da cartilha que ele agora conseguiu separar, que vai para a educação, vai para a saúde, ele vai distribuir em todas as secretarias, ela traz dados muito importantes. E a gente que hoje, né, trabalhando no executivo, é real isso, você vê os idosos cada vez mais dispostos a viver, a praticar as atividades, a desenvolver atividades mental, né, que tem a oficina da memória, tem muita coisa lá, tem balé, agora o balé, né, que a século XXI foi lá entrevistar, levou um grupo de idosos para dar entrevista ao vivo lá, né, a gente organizou tudo, enfim, foi muito bom. E a pesquisa mostra isso, a qualidade de vida que nós temos na nossa cidade, e se tivermos o olhar cada vez mais voltado para os idosos, porque eu sou uma idosa, é a partir dos 60 anos, eu vou fazer 62, então pensa que você, com olhar, nós vamos viver mais, e isso é natural, e ele mostrou, vai virar daqui a pouco, então vamos valorizar e cuidar deles, né? E aí é importante que nós mulheres estejamos nessa conferência para discutir aquilo que nos afeta, não é? É isso, Roseli. A conferência é muito importante, a participação popular é muito importante, porque tem gente muito qualificada para falar, os debates, para dirigir, tudo isso é maravilhoso, mas sem a participação real das mulheres, nós ficamos
no mesmo. Nós precisamos que as mulheres estejam presentes, que as mulheres se manifestem na oportunidade que tem para falar, o que está faltando, o que você espera, o que está te afligindo, né? No que a gente pode melhorar a sua qualidade de vida. E com esses eixos todos, precisamos fortalecer cada vez mais esse vínculo da mulher com a própria mulher, com aquilo que ela tem de direito, com a cidade, né? E não deixá-la isolada. Nós precisamos sair da casinha, como Da diz, casinha, né? Eu me lembro na história do seu Luiz Bisotto, quando ele fundou o Clube de Mães, que ele falou assim, que na campanha eleitoral, ele ia, no final da tarde, nos bairros, né? E quando batia na porta, a mulher entreabria a porta e ficava meio que atrás da porta. E falava assim, porque o marido não estava em casa e o medo de receber alguém. Aí ele viu essa situação e falou, eu preciso pensar em alguma coisa que essa mulher possa viver um pouco mais, não? Aí quando fundou o Clube de Mães, elas tinham reuniões, mas um pouquinho antes das 5, elas tinham que voltar porque tinha que fazer a janta porque o marido ia chegar. Mas passou os anos, olha o que aconteceu com o Clube de Mães, o que aconteceu com essa mulherada que está aí. Não é? Você falou empoderamento, né? Elas se empoderaram tanto que nas campanhas eleitorais elas são formadoras de opinião. Sim. Os candidatos vão nos clubes de mães, não é? Eu falei disso outro dia numa reunião que já tem um tempo que tive aqui com elas aqui no centro, e eu falei que eu me recordo muito bem que a gente ia na época eleitoral, ia nos clubes de mães, e o que saía ali era o resultado que dava a eleição. Elas falavam, faziam um papelzinho assim, tinha clube de mãe que fazia um papelzinho, aí elas escreviam, então ninguém sabia, e jogava numa caixinha. Daí a que liderava, ela abria e punha os candidatos, e o resultado, olha, eu presenciei isso várias vezes, o resultado que elas falavam, deu aqui que é a Maria, um exemplo, né? Como se fosse a Maria, a candidata a prefeita. Dava certinho o que elas tinham falado. Daí, elas são formadoras de opinião. E se a gente olhar um pouquinho, né? Desde você, a Laís, as mulheres que foram para a Câmara, você se destacou porque foi presidente da Câmara, não só vereadora, mas presidente da Câmara. Mas nós, mulheres, a gente reclama, né, que esse mundo é muito machista, mas a gente não vai à luta. Eu recebi aqui, isso aqui são trabalhos de uma jovem, ela é daqui de Valinhos, a Isabela Mapelli. Então aqui eu faço uma parceria com o Cupiarte e trago os artistas. Está renovando, é mais uma jovem que está, né? A gente vê na parte da escrita, lá na Ávila, quantos jovens estão se destacando, escrevendo livro, compondo. E é a mulher a Isa também compõe, né? Então, a Isa vem aqui agora, porque vai fazer um show em Vinhedo. Então, ver que a mulher está botando as asinhas de fora, no bom sentido, não é? A exemplo da Isa, que é uma jovem, nós tivemos um trabalho na Câmara, eu fui convidada logo no começo do ano, e lá ela veio conversar comigo, eu pedi para ela dar uma palhinha, né, e ela deu, e, enfim, levei ela para conversar com o Ervin, depois com o Vitor, da Cultura, né, o Ervin da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e aí juntaram-se um grupo para ajudar a Isa por conta desse show que ela já tinha programado e vai ser em Vinhedo quando poderia ser em Valinhos. E ela ainda fará aqui em Valinhos também, porque já estava isso ano passado, por isso que acabou indo para lá e não aqui. E um talento jovem. Então, o Clube de Mães, a exemplo, nós precisamos despertar as nossas jovens que tem que dar continuidade, né? Sim. Que é uma terapia quando se reúne ali, não só elas trocam experiência de trabalho, quem sabe fazer uma coisa, ensina a outra a fazer outro, como elas conversam, coloca aí, muitas vezes, fazem uma terapia e elas nem imaginam que aquilo é uma terapia. E saem dali felizes, comem um bolinho, um café, um chazinho, então tudo isso faz parte de você fortalecer a mulher. Uma conferência como essa, ela vai discutir, ela vai ouvir, mas tem que sair um resultado dali em prol das nossas mulheres, né? Não pode ser. Não tem o programa para criança que é o fortalecimento de vínculos? De repente tem que ter um para mulher. Fortalecimento. Mas o Clube de Mães já faz isso sem ter o programa, né? Sem ter o programa. Fortalecimento de vínculos. De vínculos. Elas nem percebem que é tão profundo esse fortalecimento que elas fazem, né? Com toda certeza. É bem assim e é importante que se faça. Então, quem quiser participar, é no dia 21, agora de julho, segunda-feira, das 8 às 17 horas. E lá na FAV. Entrada gratuita.
vai e aproveita. Se não dá para ficar o dia inteiro, porque é das 8 até as 5 da tarde, vai no momento que você pode, não é, Dalva? É isso, Roseli. Eu preciso deixar aqui para que elas saibam que, para dar continuidade dos trabalhos da conferência, as deliberações da Conferência Municipal serão encaminhadas à etapa estadual e, por sua vez, preparará os documentos para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, promovida pelo Ministério das Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, tudo que vai ser discutido aqui vai para o Estado elabora aquilo que nós discutimos nos municípios e manda para a Nacional. Então, olha a importância da nossa participação. Então, é tão importante e a gente não pode deixar de... Sabe aquela história, Dalva? Eu não vou, elas estão lá, elas discutem para mim, por que eu vou lá? Por que eu vou lá, né? Não, a gente precisa ir. A gente precisa sair um pouquinho do comodismo. Hoje existem tantas mulheres, a gente falou hoje de novo aqui com o Dr. Pinho, né? Por que muitas doenças estão... Muita mulher e homens também morando sozinhos, se afastando da sociedade, ficando ali no sofá, muitas vezes vão para o alcoolismo. É isso. Né? Tanto homem quanto mulher. E quanta coisa tem para fazer nessa vida, não é? Nossa, vai na conferência, não é? Vai na conferência, vai lá, coloca para fora o seu descontentamento, o que está acontecendo, o que você espera, o que tem que ser mudado, né? E é isso, as nossas palestrantes estão preparadíssimas para falar, e esses núcleos que serão divididos e depois, em conjunto, trarão o resultado da conferência, só tem gente boa ali te esperando, mulher. Vá para lá porque queremos te ouvir. E até, como você disse, né, as resoluções de Valinhos vão para uma outra etapa, que é o Estado, e depois vão para outra etapa, que é a Federação. Isso. E aí, programas podem vir voltados para nós mulheres, que às vezes é anseio, ou às vezes é resultado de uma discussão de outros locais que pode beneficiar nós aqui, não é? Com certeza, Roseli, com certeza. Tudo que a gente hoje tem foi fruto de trabalho lá atrás. Então, se hoje tem programas voltados, incentivo, leis de proteção, leis que vêm para capacitação, tudo começou em discussões no município, né, que chega lá e volta para a gente. Então, é muito importante essa participação, é muito importante que tenha, por isso que o governo não mediu esforços para realizar a partir do momento que foi entregue para ele. Rapidinho, foi ordem, prefeito, vamos correr com isso, comunicação, dar todo apoio, o que depender do governo, da prefeitura, ele está nessa conferência. É isso daí, por isso que, olha, 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas. E é isso, eu me incluo, a Dalva se inclui, e todas nós, você que está nos ouvindo aí, faça um esforço para ir lá, segunda-feira, começa às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde. Mas é muito tempo, eu não posso ficar o dia inteiro. Vai no horário que dá, não é? Vai um pouquinho pelo menos, daí você vai gostar, vai ficar mais tempo. É isso aí, é isso daí. Dalva, você sabe que é sempre um prazer ter você aqui, né? E esse recado tão importante, né, que chega para todos nós de uma forma assim, como eu disse, eu entro na casa das pessoas e não peço licença. E já entrego o convite. Vai na conferência, não é? Obrigada, Roseli. Aproveito e essa oportunidade é realmente para reforçar e para dizer que em breve, quando você convidar a gente de novo, eu venho falar de coisas boas aqui, como a conferência, venho trazer aqui também dados sobre a nossa primeira feira da mulher empreendedora, né? Vamos trazer aqui, assim que você tiver um horário, a gente vem falar da primeira feira, está sendo programada. Aliás, essa primeira feira me deixa assim muito feliz, porque ela vem com um caráter de governo, um caráter mais abrangente, né? Que, sem grandes interesses que não seja da promoção da mulher. Exatamente, Roseli. Nós temos uma lei que, na época, o então vereador Franklin fez essa lei e agora prefeito, ele regulamentou a lei e faz parte da Secretaria da Família e da Mulher. E nós estamos trabalhando junto com o secretário André, que coordena as feiras do município. Nós temos uma comissão que foi tirada das mulheres que se inscreveram
para fazer parte da feira, junto com o desenvolvimento econômico, junto com a comunicação, com o secretário Ismael, a Lídia, que é da Secretaria da Mulher, ela é assessora de políticas públicas voltada para as mulheres. Esta comissão, eles estão formatando como vai ser a feira. Então, a primeira feira nós estamos planejando tudo dando certo, né, para outubro, porque não é de qualquer forma, nós não vamos sair fazendo uma feira de qualquer maneira, porque realmente, como você disse, é algo sério que vem do governo e entra no calendário da cidade. Então, vai ter a feira constantemente, vão ter as datas que terão essas feiras, para realmente dar oportunidade para as mulheres empreendedoras mostrarem o seu trabalho, mostrarem, desenvolverem, ter o seu recurso. Então, é a oportunidade de empoderamento, né? É muito forte isso. Cada um vai fazendo um pouquinho, né? Um pouquinho. Tanto que sábado tem lá no Rosa e Amor a Feira de Encantos. Então, são as mulheres assistidas, empreendedoras, que fazem caixas de madeira, pães, doces, macramê, um monte de coisa. É isso. E elas vão fazer na sede do Rosa e Amor, também com o objetivo de fazer uma geração de renda, porque você sabe, né? Sei. A mulher, quando tem o câncer, o marido puxa o carro e ela perde o emprego. É isso mesmo, é bem isso. Tenha coragem de abandonar no momento mais frágil dessa mulher. Mas né? elas ressurgem, que nem uma ressurge, é isso. Não é? Até porque nós temos essa entidade em nossa cidade que é incrível, né? Pois Rosa e Amor é uma coisa assim que também que veio do coração de Deus para o coração da doutora Márcia. Feira de Encantos, olha que nome lindo. Elas trouxeram aqui, eu realmente fiquei encantada. Tem uma moça lá chamada Gil, ela trouxe alguns trabalhos aqui de plantas desidratadas, arranjo, ela borda, tinha uma folha grande, que ela deve ter tratado a folha, mas ela borda na folha. Olha isso. Não é? É incrível, né? Doido isso, incrível, né? Então incrível. vale a pena a gente participar, como vale a pena você participar dessa 5ª conferência. Obrigada, Roseli. Eu que agradeço. Até a próxima, então, né? Até a próxima, que seja breve. Viu, Ismael? Que seja breve, viu? Tema é que não falta, viu? Tem trabalho. Eu tô aqui para dar voz. Eu acho que Obrigada, sim. O slogan da rádio é ser a voz da nossa gente. O que você fez hoje é compartilhar com um monte de pessoas que ouviram agora, ou vão ver depois, ou na reapresentação da noite. Vão ver que tem coisa acontecendo que eu posso participar. Né? É isso mesmo. Obrigada mais uma vez. Obrigado, e eu fico por aqui. Obrigada, Ronaldo, obrigada a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tá chegando aí o Momento Saúde.